Os 5 passos para o fechamento. Primeiro, entenda o seu cliente. Segundo, descubra quais são as objeções. Terceiro, certifique-se de que são as únicas e últimas objeções. Quarto, use a pergunta mágica do sim. E quinto, argumente com benefícios. Nós vamos explorar cada passo desses em detalhes. O primeiro deles é entender o seu cliente. O primeiro passo do fechamento é levantar as necessidades através de perguntas. Entender o que faz a diferença para o cliente, entender os pensamentos dele. E a boa notícia é a seguinte: na Nippon Flex, o que nós vendemos é qualidade de vida. Vendemos saúde. E essa é uma necessidade universal de qualquer ser humano. A boa notícia é que todo mundo precisa do produto que trabalhamos. Então, o primeiro passo é fácil. É só você conduzir para a questão da saúde. E tem 2 situações na saúde: prevenir ou remediar. Todo mundo quer ter uma boa saúde, é ou não é verdade? E todas as pessoas ou precisam prevenir ou remediar, certo? Você vai para o fechamento conduzindo para o primeiro passo, entendendo o seu cliente e fazer com que ele entenda a necessidade de cuidar de sua própria saúde. Com saúde não se brinca. É nesse momento que você vai começar a fazer o soco de café e usar o so de sorria. Sorria com naturalidade no primeiro passo, ao levantar a necessidade, ao conduzir para a questão da saúde. Segundo passo, descubra as objeções. Esse é o segundo passo. Eu sempre gosto de fazer uma analogia do fechamento da venda com um jogo de futebol. Se o fechamento fosse um jogo de futebol, tirar o pedido do cliente seria o quê? Fazer o gol. O que eu vou ensinar a vocês é como driblar os zagueiros, ficar frente a frente com o goleiro sozinho. Mas não é só isso. Hoje vamos aprender não só a driblar os zagueiros, não só deixar o gol livre, mas também a como chutar para o gol, como fazer o gol. Antes de tudo, devemos driblar os zagueiros, que são as nossas objeções, aquilo que nos impede de fazer o gol. Tem muito vendedor que faz o seguinte: ele dribla um zagueiro, o Takaro, por exemplo, o japonesinho, Takaro. Esse é o zagueiro mais famoso que tem, que todos os vendedores conhecem. Ele dribla o Takaro e chuta pro gol. Mas daí aparece um novo zagueiro que ele não tinha nem visto e a bola bate no zagueiro e vai para fora, bate na trave e vai para fora. O outro zagueiro é o meu carro está na oficina. E quando ele vai driblar esse novo zagueiro, a venda já vai ficando desgastada. O grande segredo é não driblar os zagueiros enquanto você não souber quantos zagueiros existem. Ou seja, quais são todas as objeções do seu cliente. Eu pergunto, isso já aconteceu com você? Essa é a maneira antiga de vender. O cliente fala uma objeção e você combate. Daí ele fala outra e você combate. E a venda vai se desgastando. Talvez apareça ainda uma terceira objeção. E a venda vai ficando parecido como uma briga, um cabo de guerra entre o vendedor e o comprador. Esse é o modelo antigo. É a técnica do passado. A partir de agora eu vou ensinar a você como conduzir um fechamento de maneira muito mais natural e tranquila, com rapport, com empatia. O cliente vai relaxar, ele vai gostar da conversa, ele vai entender que não é você que está vendendo, e sim ele que está decidindo fazer uma aquisição, uma compra. E o mais incrível de tudo, ele vai pensar inconscientemente: pela primeira vez eu conheço um vendedor que me escuta de verdade, que me entende realmente. Porque na cabeça dele, todos os outros davam a impressão que não escutavam. E você não. A sua maneira de fazer o fechamento é muito mais elegante e inteligente. Segundo passo é descobrir quem são os zagueiros, quais são as objeções. E como fazemos isso? Fazendo perguntas, é claro. Nós aprendemos que o vendedor do futuro é o quê? É um perguntador. O cliente diz que não quer adquirir o aparelho. E você vai tentar descobrir o real motivo do porquê não. Sim, você vai tentar entender o porquê ele não quer. E eu sugiro que você pergunte: por que não? O que te impede? E ele vai responder: sabe o que é que eu estou construindo e eu estou com muito gastos. Quando você ouvir isso, o que você deve fazer? Deve usar o alívio de objeção. O alívio de objeção é uma palavra mágica que estabelece o rapport imediato com o cliente. Nós vimos isso em agendamento, lembra? Quando o seu cliente fizer uma objeção, você vai imediatamente usar o alívio, dizendo a palavra mágica: entendo. E você deve fazer isso movimentando a sua cabeça positivamente. Vamos treinar?
Repita comigo. Quando o seu cliente disser, tá caro, você responde, entendo. Movimente a cabeça, mesmo que você esteja assistindo ou escutando. É importante treinar. Vamos juntos. Quando ele disser, tô construindo, você vai responder, entendo. Quando ele disser, preciso falar com meu médico, entendo. Eu tô sem dinheiro, entendo. Eu tô com um carro na oficina, eu entendo. Parabéns, é isso aí, esse é o caminho. No Soco de Café, já usamos o sorriso na abordagem e no levantamento de necessidade, e agora o entendo é o quê? É o concorde com educação. Do Soco de Café é o co de concorde. Agora vamos fazer o desviar com habilidade, o D do Soco de Café, que é o nosso terceiro passo do fechamento, o que eu costumo chamar de o pulo do gato. O pulo do gato é o que muda tudo. É o que mostra a diferença entre a venda do passado e a venda do futuro. No passado, quando seu cliente dizia uma objeção, você não escutava, você argumentava, desgastando a venda, estragando tudo. Hoje não. Hoje e no futuro, quando o cliente disser uma objeção, você vai dizer, entendo, e vai para o terceiro passo, que é certifique-se de que são as únicas objeções. Isso é, bloqueie a objeção. Certifique-se de que não tem mais nenhuma. Ao invés de argumentá-la imediatamente, você vai desviar com habilidade. Rodrigo, como é que eu faço isso? Fazendo perguntas, é claro. Qual é a pergunta que você faz para bloquear as objeções e desviar o foco? Por exemplo, essa é a única coisa que te impede? Ou, além disso, tem mais alguma coisa? Perceba que pela primeira vez o cliente tem na frente dele um profissional de vendas que não contra-argumentou imediatamente após ele dizer a objeção. Você o escutou tranquilamente, você escutou o que ele disse de verdade e depois ainda foi perguntar se havia mais algum problema. Olha que interessante, por causa disso ele vai relaxando e vai se soltando. Ele diz, sabe o que é? Esse produto está muito caro. E você responde, entendo. E ainda pergunta, deixa eu fazer uma pergunta, além de estar caro, tem mais algum problema, mais alguma coisa que te impede? E ele diz, tem sim. Sabe o que é? Eu estou reformando também. E você? Entendo. Então o senhor está me dizendo que o produto é caro e que você está reformando. Além desses dois motivos, tem mais alguma coisa que lhe impede de adquirir o nosso aparelho hoje? E ele vai dizer, não, são só esses dois motivos mesmo. Yes, você pensa. Não vai dizer isso na frente do cliente, é claro. Comemora só internamente. E agora se prepara para driblar os zagueiros, porque você acabou de descobrir quantos são e quais são. Antes, você chutava para o gol com os olhos vendados, agora você tirou a venda dos olhos e além de enxergar quem está tentando te impedir, você vai aprender a driblar e chutar direto para o gol. Descobriu que tem dois zagueiros, quais são eles? O tá caro e o tô reformando minha casa. Pronto, descobriu e bloqueou. O que no Soco de Café é o desvie com habilidade. Agora sim, o cliente está pronto para escutar o que você tem a dizer. Ou melhor, você está pronto para driblar os zagueiros, tirá-los de sua frente. E como é que você faz isso? Como é que você tira todos os zagueiros para ficar com o gol livre? É o que vamos aprender agora, no quarto passo do fechamento. É o que eu chamo de a pergunta mágica do sim. Em programação neurolinguística, tecnicamente falando, ela é conhecida como acordo condicional. Essa é a pergunta mais poderosa para fazer o fechamento com o cliente. O nome já diz tudo. Você faz um pré-acordo, um acordo antecipado. Se todos nós juntos, todos nós quem? Você, o monitor, o cliente, o casal. Se todos nós juntos encontrarmos uma solução com a qual vocês concordem, é claro. Vocês quem? Os clientes, o marido e a esposa. Estariam interessados em prosseguir com a negociação? Só tem uma resposta para essa pergunta. Sabe qual é? É sim, claro, com certeza. Por quê? Porque essa pergunta foi feita com empatia, com rapport, ou seja, você já conquistou o cliente lá atrás na abordagem, na demonstração. Quando você caminha para o fechamento, vocês já têm uma relação muito mais tranquila e agradável na mesa. E se isso estiver acontecendo, se houver o rapport, quando você fizer essa pergunta, a resposta só poderá ser sim. Por que a resposta é sim? Porque você avisou antes que a negociação só continuaria se eles concordassem.
A pergunta inclui o cliente. Explica que somente vai continuar falando se o acordo fizer sentido para eles. Você não está dando uma garantia, mas está incluindo o cliente. Cada um vai fazer essa pergunta de um jeito, mas a resposta do cliente será sim. Se a resposta do cliente for não, significa que você perguntou cedo demais, que não havia rapport suficiente ainda, que você conduziu muito cedo antes de acompanhar. E o que você precisa fazer então? Voltar a acompanhar na hora. Diz algo como, poxa, que reforma linda você está fazendo. Fale sobre o que interessa ao seu cliente, lembra do form? E somente depois você volta a abordar a negociação. Ele precisa se sentir ouvido para depois passar a te ouvir. E daí a resposta será a resposta sim. No passado você argumentava na hora errada. Falava que o produto não era tão caro assim e ele sabia que você ia falar isso. Ele estava te dando uma desculpa para não comprar. Agora você falou, entendo, antes de argumentar. E isso faz com que ele se sinta completamente diferente. Agora sim, você vai argumentar e ele vai prestar atenção de verdade. Isso muda tudo. No Soco de Café, a pergunta mágica é o canalize com eficiência e sabedoria. É o K do café. É exatamente isso. Quando você faz essa pergunta, você está canalizando com eficiência e sabedoria para o fechamento. E vamos agora para o quinto passo. Argumente com benefícios. Isso significa fazer o gol. Chegou a hora de chutar e acertar. Depois da pergunta mágica, é hora de fazer o gol. No Soco de Café, o gol é fechar com firmeza e segurança. Percebe que o Soco de Café e os 5 passos estão alinhadinhos? É só uma questão de a gente entender o momento certo de dar cada passo. E agora, vamos fazer o gol? Eu aprendi isso com quem sabe, com os pais empresariais. Fui lá e pedi para que eles me contassem o que fazem quando eles vão para o campo. Eu aprendi com os grandes campeões de vendas, aprendi com seus grandes líderes. Eu tive a contribuição do nosso diretor comercial, Daniel, a quem agradeço a paciência e dedicação em ler esses argumentos, em dar o seu parecer de quem tem a vivência, a prática de campo. Eu agradeço também aos presidentes, que em suas lotadas agendas encontraram um tempo para conversar comigo durante a preparação desse material. E agradeço, por fim, aos alunos e graduados, que nos treinamentos participaram da dinâmica das 13 objeções e contribuíram com sua vasta experiência para a elaboração de cada argumentação que nós vamos aprender a seguir. Eu escolhi os que mais vendem, aprendi com eles e agora eu vou passar esse ensinamento para você. Eles me contaram quais os argumentos usam diante das objeções mais dadas pelo cliente. Vamos conhecer os argumentos para as 13 objeções. Compilamos todas as objeções ouvidas num total de 13. Qualquer objeção que você venha a ouvir no campo será idêntica ou, no mínimo, muito parecida com alguma das 13 que vamos abordar aqui. As 13 objeções. Olhando para essas 13 objeções, pense bem. Você já não ouviu isso no campo? Ou se ouviu algo diferente? Certamente o argumento poderá ser adequado com algum desses que nós vamos dar a seguir. Primeira objeção. É muito caro. Caro? Entendo. Mas caro em relação a quê? Quanto vale a sua saúde? Pensa conosco. Esse investimento é retornado ao longo dos anos. Vamos, por exemplo, dividir esse valor pelo tempo de sua garantia. Por um preço menor do que um cafezinho, o senhor terá essa maravilha dentro de sua casa, cuidando da sua saúde e de sua família. Veja bem, no colchão comum, vocês vão dormir numa superfície úmida, de suor, normalmente cheio de ácaros, e que não tem densidade progressiva. Lembre-se, você pode explorar as consequências dos ácaros em sua argumentação. O nosso aparelho tem densidade progressiva, adequa-se ao corpo com conforto, tem uma superfície ventilada e por isso seca, e ainda com as energias quânticas, como o infravermelho e o biopower, você sentirá uma enorme diferença em sua saúde. Em sua opinião, o que seria melhor? Dormir num colchão comum ou em nosso aparelho? Pensando nisso, como assim caro? Eu conheci uma vendedora, uma senhorinha, que vendia muito porque ela focava nos ácaros. Ela mostrava a foto do ácaro gigante, falava sobre o fato de o ácaro, enquanto a pessoa dorme,
entrar e sair de todos os orifícios do corpo, do nariz, da orelha. Nesse momento o cliente já está imaginando isso acontecendo em todos os orifícios do seu corpo. Imagine o cliente pensando no passeio dos ácaros. E você completa. O problema não é o ácaro entrar ou sair do seu corpo, mas o que ele faz enquanto ele está lá dentro. O que causa alergia e rinite não são os ácaros, e sim as fezes dos ácaros. Imagine o pavor do cliente. Ele pode até não comprar o aparelho, mas também não vai dormir mais no colchão que ele dormia antes. Onde ele vai dormir, eu não sei, mas lá é que ele não volta nunca mais. Ou então você pode argumentar assim: caro, e faça silêncio. Espere até que o cliente se justifique. Eu sei que esse silêncio vai ser difícil de segurar, mas é preciso. Caro. Daí sim, quando ele parar de falar, ele vai falar assim: mas não é que seja tão caro, e vai tentar se justificar. Quando ele parar de falar, você argumenta algo como: essa TV tem quantas polegadas? 40? O senhor passa muito tempo na frente dela? Já pensou que nosso aparelho será um investimento que vocês irão utilizar todos os dias? Ou melhor, todas as noites? Ou ainda, sua Hilux que está na garagem, o senhor lembra quanto custou? O senhor já pensou que a qualidade fica para sempre e o preço a gente esquece? Guardem isso, a qualidade fica para sempre e o preço a gente esquece. Aquilo que compramos que tem qualidade dura anos e anos e depois a gente nem lembra mais do preço, é ou não é verdade? Veja sua Montblanc, seus móveis elegantes. E com saúde não se brinca. Muitas vezes o cara é relativo. Pense comigo, quanto vale a sua saúde? Quanto vale cuidar com carinho dela? Ou então você poderia dizer: imaginem que alguém muito querido de sua família tivesse ficado doente, graças a Deus isso não aconteceu. Mas pense comigo, se você tivesse que levar ao médico esse familiar que você ama, para salvá-lo, e o médico diz que vai custar 20, 30 mil reais, a gente nem pensa, não é verdade? Manda fazer o que for necessário e depois se vira, encontra um jeito. Mas o que adianta termos coisas, bens materiais, se nós não estamos saudáveis para utilizá-los? O nosso aparelho preveniu tantos males em tantos usuários que vocês não podem ficar de fora disso, concordam? Se for o caso, lembra que eu falei para não gastar todas as suas fichas, todas as suas cartas na demonstração? Talvez agora fosse um bom momento de convidar o cliente para assistir o vídeo ou fazer o teste do limão. Isso se o cliente já não tiver mudado de ideia. E ainda tem outra forma de chutar para o gol. Veja quantos argumentos nós temos. Se você dividir o valor do aparelho pelo tempo que vai usufruir dos benefícios dele, o valor é irrisório. É uma aquisição para a vida toda. É da sua saúde que nós estamos falando. Da saúde de sua família. E aí você pode mostrar para ele uma planilha com os preços do aparelho e o tempo de garantia de cada modelo. Pega a calculadora na frente dele e faz a conta. Ele vai ter uma ideia de quanto estará investindo por ano e depois por dia. Vou te dar um exemplo. Imagine hipoteticamente que o preço de um top de linha, um Diamond vibroterápico com Biopower, por exemplo, fosse em torno de 18 mil reais. Apenas hipotético. Tem 15 anos de garantia. Faça as contas comigo. Pega 18 mil e divide por 15. Esse valor vai dar a média por ano. E aí você divide por 365. Esse resultado vai te dar a média por dia, o gasto por dia. O resultado dá exatamente R$ 3,28 por dia. E já que o aparelho será usado pelo casal, você ainda tem a opção de dividir por 2 esse valor. Mais barato que um cafezinho. E você então pergunta para o cliente: vocês vão deixar de ter um aparelho como esse em sua casa por um valor irrisório como esse? O seu cliente pode argumentar: mas o cafezinho eu pago 1 por dia e o seu aparelho eu não vou pagar em 15 anos. E você responde: claro que não. O seu carro, a sua TV, o senhor também não pagou em 15 anos. Eu só estou mostrando para o senhor quanto vale a sua saúde. E se você precisar de uma forma melhor de pagamento, eu posso até tentar conversar com o meu supervisor para ver se nós encontramos um valor mensal que se encaixa com suas possibilidades. Qual seria um bom valor para o senhor investir em sua saúde mensalmente? E devolve com uma pergunta. Em um dos meus treinamentos, um distribuidor ele deu exemplo sobre um maço de cigarro. Se o cliente for fumante, ao invés de comparar com um cafezinho, você pode fazer uma comparação com quanto ele gasta com uma carteira de cigarros. E aí,
o argumento se torna ainda mais impactante e poderoso. E se ele perguntar sobre a entrada? Se ele perguntar se você pode dar um prazo? Isso é um ótimo sinal de compra, lembra? Sinal de que ele vai fechar. Daí você responde com outra pergunta. Se eu conseguir para 60 dias, se eu conseguir para 30 dias, o senhor fecha comigo? Mudou tudo. Nunca responda assim diretamente. Nunca responda com uma afirmação. Às vezes o distribuidor, na ansiedade de fechar a venda, o cliente fala, você me dá 15 dias para pagar a entrada? E aí você fala assim, claro que eu dou, não faça isso. Você responde com uma outra pergunta. Se eu conseguir os 15 dias, você fecha comigo? Faça uma pergunta de fechamento da venda. Se eu conseguir, fechamos negócio? Segura o cliente. Você está amarrando o fechamento. E quando ele disser que sim, você levanta e dá os parabéns pela aquisição, pela atitude, pela decisão dele em investir em sua qualidade de vida. Tudo isso são habilidades que você pode demonstrar no fechamento. Sempre aproveite uma pergunta do cliente para amarrar o fechamento. A mesma analogia você pode fazer com todos os aparelhos. Faça as contas por dia, por exemplo, de um Quality, pode dar um valor menor que R$1 por dia. Isso impressiona o cliente e o motiva a se decidir pela compra. Para ter os efeitos do Firehead na casa dele, por menos de R$1 por dia, nossa, isso é poderoso. Então vamos para as próximas objeções e você se tornará um vendedor extraordinário. Segundo, tem um colchão novinho. Parabéns! Isso significa que vocês perceberam que estava na hora de trocar o colchão antigo, não é mesmo? Porém, vocês entenderam que nós não estamos falando de um colchão, e sim de um aparelho terapêutico que vai com muita eficácia trazer muitos benefícios para a sua saúde e para a saúde de sua família? Sim, entenderam isso? Se todos nós juntos encontrarmos uma solução para que vocês tenham esse maravilhoso aparelho sem sentir a perda da compra que fez, e que estejam de acordo, é claro, estariam interessados em aproveitar essa oportunidade? A ideia é mostrar que você está oferecendo algo diferente, algo muito melhor. Mas para ele sentir que não perdeu a compra que fez, você pode ainda dar uma ideia para que ele faça uma doação, por exemplo, para que ele dê de presente para alguém da família, para que ele coloque no quarto de hóspedes. Enfim, ajude o cliente a encontrar uma solução criativa. Uma outra possibilidade de argumentar essa objeção seria algo como provocá-lo para responder sim. Comece com, mas o senhor gostou do produto? Sim, gostei. Acredita que ele pode trazer os benefícios para a sua saúde? Sim. Quando ele diz vários sims, fica mais fácil de conduzi-lo para o fechamento. Então você continua. Então quer dizer que o motivo de os senhores não adquirirem é só porque tem um colchão novo? Tem mais algum impedimento além desse? Se eu e o senhor, sua esposa, acharmos uma solução, com a qual vocês concordam, é claro, que satisfaçam as suas necessidades, poderíamos prosseguir na negociação? Ou ainda você pode dizer para ele, eu fico feliz pelo senhor. Ter comprado um colchão novo mostra que o senhor, que a senhora, fazem parte do perfil do nosso cliente. Quem não troca, geralmente não compra o nosso produto. E o senhor tem um colchão novo. Mas o problema está em mim. Eu devo ser muito incompetente. É que eu não expliquei direito. O senhor está pensando que eu estou vendendo um outro colchão novinho. Não entendeu que se trata de uma usina de saúde. Eu não consegui me fazer entender. Não entendeu que o nosso produto vai melhorar muito sua circulação sanguínea. Que nós não estamos falando da mesma coisa. Não é uma troca de um colchão pelo outro. Estamos falando de duas coisas diferentes, totalmente diferentes. O senhor poderia colocar o seu colchão no quarto de visitas, dar para alguém de sua família ou até mesmo fazer uma doação. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. O senhor entende que o que estou falando não é um colchão? O senhor entende que com saúde a gente não se brinca? E aí você pode combater a objeção do colchão novinho. Terceira objeção. Não tenho problemas de saúde. Essa é uma objeção muito positiva. Você pode começar dizendo algo como, graças a Deus, parabéns por isso. E é mais um bom motivo para vocês usarem o nosso aparelho, pois fará de maneira mais natural e confortável a prevenção de sua saúde. Vocês concordam que a medicina preventiva é muito mais importante e mais barata do que a curativa? E não se esqueça de balançar a cabeça fazendo assim, sim, movimentos positivos. Ou ainda, parabéns, o senhor realmente se encaixa no perfil do nosso cliente. E o que o senhor tem feito para manter toda essa saúde, hein? Isso é rapport. Deixe o cliente falar o que ele faz,
falar sobre os exercícios físicos, sobre a alimentação. Demonstre interesse por ele. Fique amigo dele. Quanto mais você estiver realmente em empatia com o cliente, mais difícil será ele dizer não. E complemente. Imagine somar a saúde que o senhor já tem com mais energia, mais vitalidade, qualidade de vida e o conforto que o nosso produto proporciona, sem contar com a prevenção da sua saúde. E feche com a pergunta poderosa. Vocês concordam que a medicina preventiva é muito mais importante e mais barata que a curativa? Quarta objeção. Preciso pensar um pouco. Você precisa entender que essa não é exatamente uma objeção, mas é o que nós chamamos de cortina de fumaça. É como se fosse uma objeção falsa. Não é que ele está realmente querendo dizer. Por trás do preciso pensar, existe uma objeção verdadeira, que você ainda precisa descobrir qual é. Se ele ainda não disse, é porque ainda não criou o rapport suficiente para ele confiar em você e falar. Nesse caso, ajude-o, faça perguntas. Qual é a sua dúvida? O que ainda eu posso esclarecer em relação aos benefícios do nosso aparelho? Pensar em relação ao quê? É dinheiro, prazo, forma de pagamento ou alguma outra coisa que nós possamos ajudar? Às vezes, o cliente está sem graça de te contar. Talvez ele queira uma facilidade para o pagamento, mas ele não sabe como te dizer isso. Você pode dizer também algo como: entendo, se o senhor precisa pensar, é porque realmente tem interesse no nosso produto. Concorda? E já que eu estou aqui, gostaria de chamar o senhor para pensarmos juntos. De repente eu posso tirar alguma dúvida, caso o senhor ainda tenha. E se persistir a dúvida, aplique a técnica Duque de Wellington. Você conhece essa técnica? Eu vou ensinar. Pegue uma folha de papel, uma folha em branco, divida em duas colunas e do lado esquerdo você vai escrever vantagens, pontos positivos. E do lado direito você vai escrever desvantagens ou ponto negativo. Do lado das vantagens, você vai começar a escrever. Escreve os benefícios como, por exemplo, Firehand, circulação, densidade progressiva, vibromassageador. Aproveita para escrever os benefícios que o cliente mostrou interesse. Em outras palavras, você vai privilegiando aquelas que durante a demonstração você percebeu que mais chamaram a atenção dele. Como, por exemplo, melhorar a postura da coluna, melhorar a respiração, e você vai escrevendo. Na coluna da direita, você para, entrega a caneta para ele e deixa que ele escreva sozinho as desvantagens. Entregue a caneta na mão dele e peça para que ele escreva os pontos negativos. Os que escreverem, em geral, anotam somente o preço. Daí você mostra para ele a diferença entre o número de vantagens e o número de desvantagens. Será hora de combater a objeção tá caro? Use a técnica de bloquear a objeção e, em seguida, faça uma pergunta. O senhor concorda que não dá nem para pensar e que deveria começar a usar o nosso aparelho hoje, ainda hoje? Mostra para ele que valor é uma coisa e preço é outra, que a qualidade dura para sempre, mas o preço a gente esquece. Vai para o fechamento, não fica mais falando de preço. Eu conheci um vendedor que usava o seguinte argumento: logicamente, depois de estabelecer um ótimo rapport. Só não adquire o nosso produto dois tipos de pessoas, ele dizia. Aquelas que realmente não têm dinheiro e aqueles que ainda não se conscientizaram da importância de cuidar de si, de sua saúde. Próxima objeção. Estou com um carro na oficina. Pergunte, qual é o problema do seu carro? Deixe o cliente falar. Quanto mais explicação ele der, melhor para você. Então vocês percebem que nós somos como os carros, porém a nossa oficina é o hospital. Precisamos também cuidar de nossa saúde, mas é muito melhor prevenir do que remediar, não é verdade? Se o carro no conserto já incomoda, imaginem se fosse conosco em carne e osso, concordam? Uma outra possibilidade de argumentação é começar dizendo: o que aconteceu com o seu carro? Isso é rapport. E você pergunta: foi um acidente ou é só manutenção? Qual é o carro do senhor? Se ele disser que é um carro bom, use a informação ao seu favor. Percebo que o senhor gosta de coisas boas. Percebi que vocês gostaram mesmo dos benefícios do nosso produto, é ou não é verdade? Talvez o seu desafio seja por causa do carro. Talvez então seja a entrada. Se eu conseguir junto com o meu supervisor, eu não posso prometer nada, mas se eu conseguir que o senhor fique com o aparelho hoje e possa dar entrada à primeira parcela somente daqui a 60 dias, ficaria bom para o senhor? Se ele disser que sim,
Então bata o martelo, parabéns, assine aqui e vai para o fechamento e siga em frente. Claro, se você diz que vai conseguir com o supervisor, você telefona para o supervisor. Ah, Rodrigo, e se o supervisor não estiver, se o meu pai empresarial não tiver? Não vai mentir para o cliente, ficar fingindo que está falando com ele pelo telefone. Não faça isso. Desliga o telefone e assuma a responsabilidade. Fala para o cliente, olha, não consegui falar com ele, mas eu vou fazer o seguinte, eu assumo, eu garanto. Se eu tiver algum problema, eu me entendo com o supervisor. Parabéns por sua decisão e vai para o fechamento. Sexto, vou deixar para o mês que vem. Um distribuidor me contou que, ao ouvir essa objeção, ele sempre conclui, essa venda está fechada. E eu vou te contar porque ele sabe disso. Por que ele disse isso? Você pode começar perguntando, por qual motivo vocês gostariam de deixar para o mês que vem? Mas lembre-se de que esta também é uma cortina de fumaça, ou seja, não é uma objeção verdadeira. O cliente está tentando mascarar o real motivo. E é a sua missão descobrir qual é a verdadeira objeção. Qual a verdadeira objeção que ele tem? Como? Claro, você já sabe, fazendo perguntas. O que exatamente os impedem de já começarem a ter os benefícios hoje? É questão financeira? Alguma outra coisa que eu possa ajudar? Enfim, bloqueie a objeção. Certifique-se de que é a única ou se tem alguma coisa a mais. E depois faça o acordo condicional. Se nós dois juntos, se todos nós juntos, encontrarmos uma solução para que vocês possam começar a usufruir dos benefícios do nosso aparelho ainda essa noite, uma solução com a qual vocês concordem, é claro, estariam interessados em continuar com a nossa conversa? A essa altura, você já deve ter estabelecido o rapport. O cliente vai tender a te contar toda a verdade, a dizer qual é o verdadeiro problema dele. E aí é venda certa. É isso que esse distribuidor me contou. Ele sabe que quando o cliente diz que